Boa noite, minha querida Goiânia, boa noite, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nosso Agente para você aqui na Fonte TV, canal 5 para a Grande Goiânia, canal 4 para quem tem net, 9 para Anápolis e região, 16 Águas Lindas em torno de Brasília e pela parabólica para todo o estado de Goiás. Hoje, no Nosso Agente, nós vamos falar sobre dependência química, principalmente sobre o chamado uso de drogas ilícitas, como a cocaína, o crack e a maconha. O uso de entorpecentes é considerado um problema de saúde pública e deve ser tratado como tal. Hoje nós vamos discutir os motivos que levam as pessoas a entrarem nesse mundo e as dificuldades para superá-lo. Como os pais devem estar atentos a prevenir o uso de drogas pelos filhos e quais ações políticas devem ser implementadas pelo poder público para prevenir e combater o uso das drogas na sociedade. Para debater esse assunto, eu estou recebendo hoje o psiquiatra e especialista em dependência química, o Dr. Alex Bueno. Recebo também o gerente do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde, Vera Lúcia Cardoso, e o psicólogo coordenador do Grupo de Trabalho de Álcool e Drogas do Conselho Regional de Psicologia, Alfredo Rocha. O programa hoje está imperdível, muito importante esse debate, essa discussão. Em um minuto eu já volto com os meus convidados. Bom, as drogas roubam um tempo precioso da existência de muitas pessoas, quando não toda a vida. Você vai conhecer algumas dessas histórias. Gente que por vários motivos entrou nesse caminho que é quase sem volta. Põe na tela. O álcool tirou desse comerciante a família, os amigos, a saúde e a vida. A minha vida foi só destruição, né? Perdi o respeito com todo mundo, perdi a confiança com a minha família, perdi a confiança com a minha filha, com a minha mulher, confiança com ninguém mais tinha, acabei com tudo que eu tinha. No início, ele apenas ajudava o pai no comércio da família, mas o contato direto com as bebidas alcoólicas serviu como incentivo para a dependência. Foi ali, entre os amigos, que o comerciante aprendeu a beber. Aos 13 anos, envolvia muito com amizade, as amizades que eu tinha também bebia e através das amizades e trabalhando no supermercado, aí comecei a entrar no mundo da bebida. Conhecida como a mãe das ruas, essa mulher de 44 anos, que preferiu não ser identificada, conta o que fez com que ela entrasse no mundo das drogas. Perdi as pessoas mais importantes da minha vida. É o resumindo que fez eu verdadeiramente entrar no mundo das drogas. Morando nas ruas de Goiânia há mais de 20 anos, ela relata a triste realidade dos usuários de drogas. Muitos deles, jovens que saíram de casa por causa da dependência química. Aqui vem mãe, caçando os filhos, eu sei onde tá. Vamos lá que eu levo. Chego lá e o filho quer fugir, parou, não foge, a sua mãe. Encontram. A mãe sai feliz. Pelas ruas de Goiânia não é difícil encontrar usuários de drogas. Em qualquer esquina, nos bairros nobres ou na periferia. À luz do dia, eles estão ali, em pequenos grupos ou sozinhos consumindo drogas, sem se importar com a movimentação ao redor. Então viemos às ruas para saber dos próprios moradores como é viver nas ruas. Vamos falar com esse morador que não vai ser identificado. Deixa eu te perguntar, fala pra mim como que é viver nas ruas. Viver na rua é difícil. O que você come durante o dia? Tem vezes que eu nem como. Por quê? Porque você não tem dinheiro pra comprar? Como que é? Porque a droga não deixa. Qual que é o seu futuro? Tia, só Deus sabe, tia, minha vida. Só Deus. Tem esperança pro futuro? Só Deus sabe o dia de amanhã. Segundo o levantamento feito pela Pastoral da Terra, existe hoje em Goiás cerca de 900 pessoas em situação de rua. Dessas, aproximadamente 700 são maiores de idade e 200 menores. Outro dado assustador é que 70% deles são usuários de entorpecentes. Desses, 90% usam crack. Luana, nome fictício dessa personagem, faz parte dessa realidade. Ela vive nas ruas desde quando conheceu as drogas. Começou com a maconha e hoje é dependente do crack. É fácil comprar drogas? Como?
Para a gente que está na rua direto, a gente tem acesso mais fácil, porque a gente conhece tudo, né? A gente anda bastante, tem mais conhecimento. Não é tão... Hoje em dia nada é difícil, para o mal nada é difícil, né? Junto com a dependência química está o sofrimento da família. Com 55 anos de idade, Cleusa conta como é ser mãe de um usuário de drogas. O filho, que hoje tem 33 anos, começou a usar entorpecente aos 25. É muito triste para uma mãe. Então, cada dia que passa, eu sei que não é só eu, mas muitas mães estão aí, assim, com o coração, como fazer para salvar o seu filho? Assim sou eu estou lutando, sabe, para buscar em Deus o fortalecimento que Ele tem me dado para poder buscar para a cura dele. Esse caminho parece não ter volta. A dependência total da droga faz com que essas pessoas percam a noção do certo ou do errado. Eles vivem em qualquer lugar, sem se importar com o futuro ou com a própria segurança. Só pensam no momento de uma tragada, na euforia, na alucinação do efeito causado pelo uso da droga. Com o objetivo de recuperar tudo o que perdeu, Luana está decidida a se recuperar da dependência química e voltar para a família. É porque eu tenho meus filhos, né? Tenho 4 filhos. Então é um vazio muito grande. Está longe deles. Está longe deles. Nós temos trabalhado aí diuturnamente, né, no meio deles e notando de perto o sofrimento deles. É um SOS de urgência, é um socorro de urgência que os moradores de rua estão precisando, entendeu? Para que enxergasse eles também como seres humanos que são, né, e que botasse mais amor, né, no coração de cada um para com eles, né? Isso ajudaria eles demais. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui o Dr. Alex Bueno, que é psiquiatra, especialista em dependência química, a doutora Vera Lúcia Cardoso, que é gerente do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde, e o doutor Alfredo Rocha, que é psicólogo e coordenador do Grupo de Trabalho de Álcool e Drogas do Conselho Regional de Psicologia. Vou começar com o doutor Alex Bueno aqui. A gente viu na reportagem falar muito de moradores de rua, que são dependentes químicos e tudo mais. Mas hoje as drogas não têm fronteira social, né, doutor? Está pegando todo mundo. Você diz a verdade. Realmente a dependência talvez seja a mais democrática, né, dessas doenças. Ela atinge a qualquer classe, a qualquer credo e tem se tornado cada vez mais um problema de saúde pública. Né, não só de saúde pública, de segurança pública, um problema social, mas que vem afetando bastante a saúde do goianiense, do goiano e do brasileiro. Que leva uma pessoa a mexer com drogas, doutor Alex? Uma série de circunstâncias, vulnerabilidades pessoais, né, aspectos sociais, de rotina, estresse, o dia a dia, o acesso fácil. O país está crescendo, o país está enriquecendo, cada vez mais rico, e a droga segue o dinheiro, né? Os maiores produtores de cocaína, crack, maconha são nossos vizinhos de fronteira. Então, o acesso fácil e as vulnerabilidades levam ao uso da substância. E naqueles mais vulneráveis, com a questão genética envolvida, vão se tornar mais suscetíveis a vir desenvolver a dependência. Tá, doutora Vera Lúcia, trazendo a senhora para a nossa discussão, pela reportagem a gente pode fazer uma afirmação, uma afirmação perguntando para a senhora, existem cracolândias em Goiânia? Boa noite. Parece pelas reportagens, né, que começa a surgir o que se chamam de cracolândias. Né? Ficou tão popular em São Paulo esse termo, né? Tornou-se popular. O que eu acho que é complexo é que a divulgação só desse lado negativo, esse lado mais, vamos dizer assim, ameaçador do usuário de drogas que está na rua. Né? Quando foca na Cracolândia, há um despertar na sociedade de que aquilo é uma grande ameaça. Tem que tirar de perto, rápido, né? Tem que tirar de perto, tem que afastar, tem que espalhar todo mundo, né? E isso interfere, às vezes, em algumas políticas de saúde pública. Né? Na realidade, quando dispersa todo mundo, você não resolveu o problema, você só espalhou pela cidade.
né? E quando eles estão num lugar mais definido, a Secretaria da Saúde ela tem projetos de atuação nesses pontos, né? Quando eles se espalham fica muito difícil, né? Porque faz parte do programa de saúde pública hoje os chamados consultórios na rua, né? Que são equipes de saúde que estão nas ruas tentando estabelecer uma vinculação com essas pessoas para poder levá-las a um tratamento, né? Porque não adianta levar à força. Eu ia fazer essa pergunta para a senhora. É mito ou é verdade? Eu sei que é verdade, até porque minha família já trabalhou muito nesse sentido, mas de pessoas que moram nas ruas, que mexem, que são usuários, sobretudo de crack, que quando chega, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde, ou mesmo as instituições municipais, tentando levá-las para o tratamento, conduzi-las, convencê-las, como a senhora disse, porque a força, de fato, vai ser muito mais uma prisão do que um tratamento, e elas não querem sair da rua. Isso acontece? Acontece. Tem gente que está na rua porque escolheu morar na rua. Existem alguns moradores... E o que leva a pessoa a querer morar na rua, doutor? Da mesma forma que o doutor Alex falou, que não existe uma causa única para a questão do uso de drogas, né? Não existe uma causa única para uma pessoa escolher morar na rua. E nem todo morador de rua é usuário de drogas. Tem pessoas que moram na rua porque querem morar na rua, né? Na questão dos adolescentes, isso já tem um outro fator. Em geral, é uma situação familiar de violência, de outras situações, que ele prefere ficar na rua do que na família, né? E aí eu acho que a intervenção tem que ser uma intervenção muito mais nessa família do que nesse adolescente que está na rua. Né? E isso a gente ainda tem muita dificuldade de desenvolver metodologias, equipes de trabalho que realmente invistam nessa família para o adolescente poder sair da rua. Perfeito. Vou trazer o doutor Alfredo Rocha, ele que é coordenador do Grupo de Trabalho de Álcool e Drogas do Conselho Regional de Psicologia, para a nossa conversa. Me chamou a atenção na matéria, doutor Alfredo, que a moça, essa última moça, até colocaram o nome fictício dela, ela fala que tem 4 filhos e tudo mais, e está vivendo nas ruas, está mexendo com drogas e por aí vai. Mas eu gostei de uma frase aqui, me chamou a atenção, porque não tem como gostar dessa frase, que ela falou: para o mal nada é difícil. Quando perguntou para ela se ela tinha acesso facilitado às drogas, ela fala: para o mal nada é difícil. Há uma consciência nessa turma que eles estão presos em algo que está fazendo mal a eles? Sim, existe, né? Inclusive, boa noite aí aos telespectadores aí do programa, mas existe. A droga ela tem um movimento muito interessante porque ela começa dentro de uma estrutura de prazer. E essa estrutura de prazer é que faz com que o uso aconteça, que seja intensificado. E, posteriormente, essa estrutura de prazer acaba sendo uma visão da dependência química. Então, o dependente químico tem a percepção do mal que a droga faz, os prejuízos que a droga causa, né, na sua vida, no seu cotidiano, mas a dificuldade de sair dessa droga, de deixar isso, né, de conseguir superar, porque é uma patologia, né? E é uma patologia que envolve muitos fatores, né? A questão do fácil acesso, da vulnerabilidade, as questões genéticas, social. Por isso que a dependência química é uma visão biopsicossocial. Mas o indivíduo tem a percepção que é um prejuízo, que causa dano, que ele está perdendo, da deterioração da família, das questões financeiras, os prejuízos como um todo. E é interessante, que me chamou a atenção no que ela falou também, é que mesmo na questão do usuário, e na reportagem de um modo geral, ainda a afetividade está muito presente. Tanto que aquela outra senhora que aparece na reportagem é a mãe da rua. Então, tem muito isso, viu? Pois é, isso mostra pra gente que o dependente químico, ele não está ceifado da sua afetividade, do seu amor, da sua socialização e tal. O que nós temos que desenvolver são caminhos para chegar até esse usuário e propor um tratamento. A questão hoje da dignidade da pessoa, do indivíduo, etc., tem que ser resgatado. Então, o tratamento químico do dependente químico, ele tem que ser feito dentro dessa perspectiva, né, da melhor solução, que nem sempre o dependente químico tem como decidir.
porque a droga, ela é uma característica, uma doença que tem a questão dos transtornos compulsivos. Então ele fica tão compulsivo em usar, tão fissurado, que o senso crítico dele ele perde o senso crítico. Daí a importância das intervenções, né, para a gente poder resgatar esse indivíduo, às vezes dele próprio, né? Trazer para essa crítica, para ele poder fazer um acompanhamento, um tratamento. Eu ia demorar um pouco a entrar no assunto, mas já que o senhor tocou no assunto, eu já vou puxar. O senhor é a favor de internação compulsória? Essa é uma discussão assim, muito complicada, porque ela tomou um contorno muito politizado e muito mais ideológico do que técnico. E até aproveitar esse espaço aqui para falar que hoje a discussão da dependência química no Brasil, ela está muito mais num viés ideológico do que técnico. E isso é um problema que nós enfrentamos. Quando se trata de saúde, é um perigo. É um perigo, desde a visão técnica. Agora, independente da palavra compulsória, que ela assusta qualquer um, o que eu tenho para dizer sobre essa questão é que, muitas vezes, dos casos, a intervenção é necessária, porque o indivíduo está num padrão de uso ou numa compulsão de uso em que ele não consegue, por si só, parar. Ele até sabe do prejuízo. Então, quando você consegue tirar o indivíduo daquele meio, fazer com que ele pare, dar assistência para ele, fazer o processo de intoxicação, ele tem uma capacidade maior de tomar uma decisão. O indivíduo compulsivo, no estado compulsivo do uso de drogas, a dificuldade, a probabilidade dele conseguir efetivamente tomar uma decisão que não seja voltada para as drogas é muito pequena, é muito baixa. Por isso, daí a necessidade das intervenções do serviço de saúde. Então, é esse caso, se o nome é internação compulsória, eu concordo. Mas que, em muitos casos, nós temos que fazer intervenção pontual, porque o indivíduo não consegue. E aí sozinho ele não sabe. Não, e nós podemos ver isso aí nos casos, né? Aquele caso que aconteceu em Anápolis recentemente, né? Daquele homicídio dependente químico. A questão corriqueira que tem nas famílias, as agressões, os roubos, os furtos dentro de casa, tudo isso para alimentar o vício. Nesse momento, a intervenção é importante. Agora, só para ressaltar também que quando a gente está falando dessa intervenção, nós não estamos falando internação manicomial. Não é colocar o indivíduo no manicômio, prender e não. É num local especializado, preparado, com equipe multidisciplinar e com assistência médica, psicológica e social. Não é isolar, não é colocar o indivíduo atrás de um muro para esconder da sociedade. Isso, inclusive, essa ideia de manicômio hoje, ela tem que ser abolida, porque nem a sociedade aceita mais isso, né? Essa questão toda de redes sociais aí, qualquer pessoa hoje que for maltratada, ela tem como filmar e denunciar. Então, essa ideia de manicômio, ela tem que começar a perder essa força, porque agora existem lugares que são despreparados para a internação, existe. O que nós temos que ter, principalmente através do poder público, é a verificação disso e a qualificação desses lugares para receber esses pacientes. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por essas instituições religiosas que querem ajudar, que querem fazer um trabalho, isso inclui também, inclusive elas, viu, doutor? Porque não adianta nada ter só boas intenções, né? Sem dúvida. De ajudar, de levar a pessoa para uma chácara e olha, nós vamos ajudar ela aqui e tal. Se não tiver, eu até falo isso muito, até em palestras quando eu sou convidado, eu falo isso, olha, não adianta você ter um violão e plantar batata e achar que isso vai ajudar a pessoa. Mesmo que o seu coração seja cheio de boas intenções, se não houver um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, se não houver uma série de projetos, de programas para ajudar essas pessoas, não vai adiantar nada. Eles vão aprender a tocar violão, mas não vão, depois que eles saírem de lá, não vão se recuperar. Trazendo o doutor Alex, fazer a mesma pergunta para ele. O senhor é a favor de internação compulsória, doutor Alex? Sim, a internação compulsória é uma das possíveis internações. A internação compulsória nada mais é do que a internação determinada pelo Poder Judiciário, através de processo e no processo, nos autos do processo, constam as motivações que vão levar o juiz a determinar a internação de um dependente químico. Existe a internação voluntária, onde a pessoa deseja o tratamento e pode ser admitida numa clínica. Existe a internação involuntária, onde a pessoa, por alguma razão, em geral, clínica, não está em condições de decidir quando ela está colocando terceiros em risco, ou quando ela está se colocando em risco, ou quando ela está com problemas relacionados a furtos e roubos, ou uma pessoa que está se colocando em risco, com risco aumentado de contrair o HIV, por exemplo, que é muito comum.
a troca de sexo por droga nas dependências mais graves. Então, nesses casos, o paciente pode ser internado contra a vontade dele, desde que um familiar concorde com aquela internação. Essa seria a involuntária. A compulsória independe do familiar. É o juiz quem determina a internação daquela pessoa e nos autos do processo vão constar as motivações para aquela decisão do juiz, né? Isso que a gente está discutindo aqui da internação, um paciente com dependência grave, ele está com as suas funções mentais e a sua cognição completamente prejudicada pelo uso da substância. Então, quando você consegue colocar essa pessoa num ambiente protegido, onde consiga ficar esse período inicial em abstinência, quer dizer, sem usar a substância, ele começa a conseguir recrutar algumas habilidades perdidas e consegue se estruturar para se inserir num projeto terapêutico, num programa de tratamento, que não necessariamente será a internação. O que a gente vê na rede é uma desintegração da assistência. O paciente, quando é internado, ele fica isolado naquela internação, ele recebe um alta e, de repente, não sabe para onde ir, o que fazer. E um paciente dependente químico sem assistência é um paciente com grande chance de entrar em crise. E um paciente em crise é um paciente que se coloca em risco ou coloca a sociedade. E não se recupera, que não traria valor nenhum, né? Não, ele pode se recuperar. A motivação, ela flutua, né? O tratamento depende da motivação da pessoa em parar. Mas uma pessoa que está morando na rua usando compulsivamente a droga, ela não vai conseguir recrutar essas habilidades e estruturar esse tratamento inicial. Eu acredito que até uma menor parte dos moradores de rua desejam morar na rua. Eles moram porque não tem para onde ir, o que fazer. Na rua, a regra é deles, né? Eles criam uma sociedade deles ali na rua. O uso não vai ser criticado, o acesso é muito fácil, as condutas não vão estar sendo criticadas, né? Então, cria-se uma sociedade ali entre os moradores de rua. Por isso, essas cracolândias vão disseminando, é um estilo de vida quase. Mas, na maioria das vezes, é o juízo crítico prejudicado e essas funções cognitivas e mentais estando alteradas, essa pessoa não vai conseguir recrutar essas habilidades mínimas para iniciar um tratamento e a manutenção da abstinência a longo prazo. Né? Tá ok, deixa eu só fazer, antes de eu chamar o intervalo, trazer a doutora Vera para essa discussão, até porque, doutora Vera, vou usar até uma expressão que o doutor Alfredo usou, mas acho que vocês vão me entender. Ele falou que a gente não pode discutir esse assunto de forma ideológica. Eu vou usar uma expressão. Eu, ideologicamente, sou a favor da internação compulsória, só que eu acho que hoje não tem como colocá-la em prática. É que eu trago a pergunta para a senhora. Por quê? Porque nós não temos hoje, e aí a senhora responda, centros no Brasil inteiro, né? Não estou falando algo que é exclusivo de Goiás, de Goiânia, é do Brasil inteiro. Lugares adequados para receber essa turma que vai ser obrigatoriamente pela justiça ou por sua família, ou mesmo aquela que vai tomar a iniciativa. Eu estou errado ou a minha afirmação é correta? Olha, eu acho que o doutor Alex e o doutor Alfredo foram bastante abrangentes, foram bastante claros, concordo com as coisas que eles falaram. Talvez assim, a evolução da oferta de algumas drogas, da facilidade de acesso, o avanço da droga na nossa sociedade, parece que ele foi muito mais rápido, muito mais ágil do que o poder público teve condições de acompanhar. Né? Então, na realidade, nós estamos correndo atrás, né, de uma coisa que já avançou muito. Né? E aí entra essa discussão que o doutor Alex estava falando, né? Assim, você tem uma rede que ainda não está totalmente estabelecida. A rede de fornecimento da droga, de penetração da droga, ela está muito mais estruturada do que na nossa rede, tanto de combate, que a gente não pode esquecer a rede de combate à droga, como ele falou, né? Nas fronteiras, no tráfico e etc., né? E a rede de saúde e a rede de assistência social. Né? Trabalhar em rede é extremamente complexo, é extremamente difícil, é lento, mas é o que vai dar efetividade para o tratamento. Né? Então, nós estamos correndo com isso. Hoje, o Estado de Goiás tem 50 CAPs para atendimento, né, extra-hospitalar,
de qualquer pessoa com transtorno mental, seja usuário de drogas ou não. A gente tem mais 20 em processo de implantação. Né? Existe aí uma rede de SUS, né, tentando se integrar, que é a rede de saúde, a rede de assistência social, porque a questão do droga está muito envolvida com a questão social. Né? Então, aí estão criando os CRAS, os CREAS, mas são coisas que o poder público ainda está avançando lentamente. Aí vem uma demanda da sociedade, né, de pedir socorro, e o judiciário vem com a proposta da internação compulsória, e realmente a gente não tem infraestrutura para isso, para atender toda a demanda que está vindo do judiciário para a internação compulsória. Okay. Isso é um problema. Outro problema é a questão que o doutor Alex falou. A internação compulsória precisa ir para um lugar onde uma equipe multiprofissional, onde tenha um médico psiquiatra com apoio de uma equipe multiprofissional para realmente definir se essa internação compulsória é adequada ou não, porque tem algumas que não são necessárias, né? Elas acabam vindo mais por um problema social do que por um problema de saúde. Perfeito. Em um minuto eu vou voltar com os nossos convidados, com o doutor Alex Bueno, com a doutora Vera Lúcia Cardoso e o doutor Alfredo Rocha, para a gente conversar sobre esse assunto importantíssimo, mas eu vou conversar sobre a chamada descriminalização ou criminalização do uso das drogas, né? Hoje está tão em debate a questão da maconha. Vou conversar com eles. Em um minuto. Bom, eu estou recebendo aqui hoje o doutor Alex Bueno, que é psiquiatra e especialista em dependência química, a doutora Vera Lúcia Cardoso, gerente do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde, e o doutor Alfredo Rocha, que é psicólogo e coordenador do Grupo de Trabalho de Álcool e Drogas do Conselho Regional de Psicologia. Eu estou conversando com eles sobre tratamento de pessoas que são viciadas, que são dependentes químicos, e também sobre como combater esse mal, desculpa a expressão, mas eu não encontro outra, essa desgraça social que é hoje as drogas. A gente estava conversando em off aqui, eu quero trazer esse assunto para cá, sobre as comunidades terapêuticas, sobre o CREDEC, que está em fase de construção, até porque está se debatendo tanto internação compulsória e precisa ter essas estruturas. Doutor Alfredo, qual que é a diferença? O doutor Alex estava colocando que as comunidades terapêuticas não podem receber internação compulsória. O que seria uma comunidade terapêutica hoje que ajudaria as pessoas? As comunidades terapêuticas hoje, elas são... Aliás, até antes de falar nisso, em Campinas, foi criado a FEBRACT, a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, O padre Haroldo, que é conhecidíssimo nesse referência nesse assunto e tal, ele começou com a comunidade terapêutica e depois começou o funcionamento e hoje existe a federação que, de certo modo, ela orienta o trabalho das comunidades terapêuticas. E para se tornar uma comunidade terapêutica existe uma série de critérios e talvez o mais importante deles, o principal critério que exista nisso é comunidade terapêutica só aceita internações voluntárias, o indivíduo que chega e quer se tratar. Diante desse desconhecimento sobre comunidades terapêuticas, colocou do desconhecimento das comunidades terapêuticas e do desespero da população. Surgiram-se aí várias instituições de internações, cunhos religiosos, cunhos sociais, etc., aproveitadores e uma série de situações que se denominavam comunidades terapêuticas e faziam as barbaridades que a gente vê. O cárcere privado, as agressões, a falta de higiene e assim por diante. E tudo isso foi colocado dentro da mesma titulação, comunidades terapêuticas. Mas para se tornar comunidade terapêutica, efetivamente tem que ter uma série de regras. E hoje são as comunidades, são as instituições que são associadas à FEBRACT. Então é por isso que a gente já pode ter uma referência se a comunidade terapêutica é séria ou não, se é preparada ou não. Aqui em Goiás existem comunidades terapêuticas? Existem comunidades terapêuticas, inclusive a FEBRACT realizou no ano passado um curso de capacitação das comunidades terapêuticas aqui, foi um curso de 200 horas, hoje existe já a Associação das Comunidades Terapêuticas, que inclusive na sexta-feira agora terá eleição já para a nova diretoria das comunidades da associação, e são pessoas que estão começando a fazer um trabalho sério. E essa questão da regularização da comunidade terapêutica também já existe, inclusive em portaria do Ministério da Saúde, só que o Ministério da Saúde mandou uma lista de exigências via vigilância sanitária que as comunidades terapêuticas, para se adequarem, é mais ou menos similar à adequação sanitária de um hospital.
Então, é inviável para as comunidades terapêuticas. É por isso que tem que ter um olhar diferenciado das comunidades terapêuticas. Tem que chegar lá, tem que ter o projeto terapêutico, tem que ter equipe multidisciplinar, mas existe uma outra proposta. Você não pode adequar com uma instituição de saúde, por exemplo, no nível de hospital. Então, essa discussão está acontecendo hoje, e por isso que nós não temos aí as comunidades terapêuticas, digamos, regularizadas como deveriam. Tá? E o outro problema sério também é que para as comunidades terapêuticas entrarem no sistema SUS, elas têm que ter essa adequação, só que elas não conseguem se adequar. Inclusive hoje tem verbas do governo federal destinadas às comunidades terapêuticas, mas ninguém tem acesso porque não tem adequação. Então fica um jogo de existe, mas não tem acesso, que nós temos que ter uma política, uma visão mais próxima das comunidades terapêuticas. Então falta esse olhar. Então as comunidades terapêuticas hoje tem que fazer parte da rede, como o doutor Alex falou, e é importante essa rede estar desintegrada, porque os CAPs, os hospitais gerais que recebem dependência química, eles são, na nossa visão, muito mais para receber uma porta de entrada, mas até a própria proposta deles não é como um tratamento, porque a gente tem que pensar que a dependência química é um tratamento a longo prazo. Ela é um processo de desintoxicação, que aí a medicação pode fazer, mas ela é uma mudança de estilo de vida, de filosofia de vida. A droga faz parte da vida do indivíduo e ela vai ter que deixar de fazer parte. Então ele tem que se reorganizar. Para isso ele precisa de um tempo. E as comunidades terapêuticas têm esse papel. Então é nesse ponto que as comunidades terapêuticas têm que ter um olhar mais próximo, mais integrado com a rede e fazer parte da rede de tratamento de dependência química hoje. Aqui em Goiânia, em Goiás e no Brasil todo. Né? Doutora Vera, a senhora queria falar? Eu queria passar uma informação. Existe uma equipe do governo do estado que está visitando todas as comunidades terapêuticas do estado. Mais ou menos umas 100 comunidades já foram visitadas, né? E nessa primeira visita a essas 100 comunidades foi identificado que só uma tinha testado de funcionamento da vigilância sanitária. Aí essa equipe passou todas as informações, orientou essas comunidades todas. Hoje são 20 comunidades terapêuticas que estão com atestado da vigilância sanitária já. São 20 que podem funcionar. Que estão com atestado de funcionamento da vigilância sanitária, ou seja, do ponto de vista da vigilância sanitária, elas têm condições. O mínimo necessário para funcionar, porque todo estabelecimento precisa de um atestado da vigilância sanitária. Né? Então, é um processo isso. O governo do estado está indo, né, ajudar, assessorar, acompanhar as comunidades terapêuticas para que elas atinjam as exigências do Ministério da Saúde para conseguir receber a verba do Ministério da Saúde. Hoje, elas são vistas como assistência social. Se ela não tem médico, não tem psicólogo, não tem enfermeiro, ela não pode ser reconhecida como estabelecimento de saúde. Ela é um estabelecimento de assistência social. Então, isso está sendo feito gradativamente. Esse suporte do governo do estado está sendo gradativo para que elas evoluam. E elas estão evoluindo. Se em menos de um ano, mais de 20 já conseguiram atestado de vigilância sanitária, é porque está melhorando. Caminhando, né? Agora, eu queria discordar do que o doutor Alfredo falou. Né? Assim, o CAPS não é só a porta de entrada. Né? O CAPS é porta de entrada e é de trabalho de reinserção social. Ele é considerado dentro dessa rede, dessa tão falada rede, que ainda é falha, ainda está faltando mais serviços, ainda tem uma certa desarticulação. O CAPS é considerado o ponto estratégico da rede, porque é a partir dele, né, que se faz a inserção psicossocial, que é esse resgate da pessoa no dia a dia na comunidade. O CAPS não é um ambulatório. O CAPS é um projeto de trabalho na comunidade, né, de um trabalho técnico dentro da comunidade. Trabalha com a família, trabalha com a comunidade, trabalha com a escola, no caso dos adolescentes envolvidos com drogas. Então, o CAPS ele não é só a porta de entrada. Bom, trazer o doutor Alex para a nossa discussão sobre as comunidades terapêuticas, mas incluindo a opinião dele nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta para ele. Existem casos de pessoas que conseguem sair das drogas sem a necessidade de internação, sem a necessidade de uma comunidade terapêutica, sem essa necessidade né, de alguém estar em cima dele, doutor? Claro, respondendo a pergunta primeiro, sim, com certeza. Né? Isso que o doutor Alfredo colocou. A pessoa, quando muda o seu estilo de vida,
e não necessariamente vai precisar de um acompanhamento profissional para que mude esse estilo de vida, às vezes a motivação dentro da própria família, ou dentro da sua espiritualidade, ou por alguma outra razão, a pessoa consegue mudar esse estilo de vida, vai conseguir vencer essa questão da dependência, né? Ou pelo menos controlar, né? Estabilizar-se do quadro. Né? Então, nem sempre se faz necessário um acompanhamento profissional, mas o acompanhamento profissional vai abreviar esse tempo, né? Falando um pouco sobre as comunidades terapêuticas, existe uma heterogeneidade muito grande entre as comunidades terapêuticas, porque o recurso humano mínimo para a instalação de uma comunidade terapêutica, ele é pequeno. Não se faz necessário a presença de um psicólogo, ou de um psiquiatra, de um assistente social, um educador físico, não. Precisam de pessoas, né, com o curso da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica e uma pessoa com o curso superior. Né? Então, existe uma heterogeneidade muito grande no funcionamento das comunidades terapêuticas e elas não contemplam as necessidades de um paciente que vai precisar de mais recursos, de um atendimento multiprofissional, acompanhamento médico, uma desintoxicação com medicação e etc. Né? Então, a comunidade terapêutica, dentro da rede de assistência ao dependente químico, ela tem o seu papel e o seu papel é importante, principalmente nas internações voluntárias. Né? Dentro dessa rede de assistência ao dependente químico, seria necessária a existência dos CAPs, a existência de enfermarias para desintoxicação, a existência de enfermarias especializadas em dependência química, leitos psiquiátricos, porque às vezes o que o paciente dependente químico mais precisa naquele momento é o tratamento da sua comorbidade. Às vezes a pessoa tem duas doenças, por exemplo, esquizofrenia e dependência. E às vezes o quadro da esquizofrenia é muito mais grave naquele momento do que o da dependência. Então esse paciente vai precisar de uma assistência psiquiátrica inicial para posteriormente ser trabalhada a questão da prevenção de recaída. Né? Existem as moradias assistidas, as residências terapêuticas, as comunidades terapêuticas, e essa rede toda tem que ser integrada. Quando um paciente de determinada região da cidade está em determinado hospital, esse hospital tem que comunicar com aquela rede, aquela região de assistência, o CAPS, a moradia assistida, a residência terapêutica, nós não temos esses recursos todos, né? Eu estou falando em termos ideais. Já deveria estar sabendo acompanhar esse caso para quando esse paciente recebesse alta, ele já tivesse inserido num projeto subsequente. O que fazer depois da internação? E uma coisa a se observar, a dependência química é uma doença crônica recorrente. A recaída faz parte da doença. Então, o mesmo paciente, num momento, pode necessitar de uma intervenção numa comunidade terapêutica. Numa outra crise, esse mesmo paciente pode ser que não venha se beneficiar da comunidade, pode ser que ele vá necessitar de uma enfermaria para desintoxicação breve, ou de uma enfermaria especializada. Então, a necessidade é individual e ela muda. E a forma como você aborda esse paciente também tem que mudar, você tem que estar preparado para ajudar ele de acordo com as necessidades dele. Nem todos os pacientes vão se beneficiar do mesmo aparelho, né? Uma grande parte vai se beneficiar do CAPS, mas pode ser que, num momento, um paciente não vá se beneficiar de um CAPS, ele precisa de um outro tipo de assistência. Então, essa rede tem que estar adaptada para absorver esse paciente e trabalhar essa motivação sempre. Eu vou ficar devendo para você aí de casa a questão da descriminalização das drogas ou a criminalização do usuário de drogas e por aí vai, dependendo de qual o foco, né, dessa discussão, que eu acho de suma importância. Vou ficar devendo, vou chamar os meus convidados que vieram hoje para um próximo programa para a gente discutir esse tema, mas realmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer ao doutor Alfredo Rocha pela participação, doutora Vera Lúcia, obrigado pela participação, doutor Alex Bueno, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Vou encerrando por aqui, obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, amanhã a gente está de volta.